Finas Joias. Mensagens para a reflexão feminina, de Esther Bezerra. Prefácio. A Bíblia nos fala de algumas mulheres do passado que realmente foram especiais. Rebeca, Ana, mãe de Samuel, Dorcas, Abigail, Esther, Ruth, Noemi, Débora, Maria, Febe, Joana e a mulher samaritana, que levou seu povo ao encontro do Senhor Jesus. São alguns exemplos. Todas foram mulheres virtuosas, semelhante à descrita pelo rei Salomão em Provérbios 31, 10 ao 31. Esta obra é uma homenagem da autora a todas as mulheres virtuosas de hoje, mães, profissionais, bem-sucedidas, empregadas domésticas, donas de casa, batalhadoras que, apesar de toda a lida diária, sabem que a sua mais importante performance é no lar. E o maior elogio que poderiam receber é justamente o que registra a palavra de Deus. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios capítulo 31, versículo 28 e 29. Render-se jamais. A Bíblia nos revela dois tipos de mulheres, a sábia e a insensata. A diferença entre elas está simplesmente na qualidade da fé que cada uma possui. O sábio rei Salomão escreveu: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher insensata permite que os seus sentimentos controlem a sua vida, aniquilando qualquer vestígio de fé. As suas emoções falam alto no seu coração, a ponto de confundir o seu raciocínio, fazendo o certo parecer errado. Então, em vez de combater os problemas, ela se torna indiferente aos mesmos, sem falar no conflito interior, que a impede de descobrir qual o próximo passo a ser dado, pois qualquer atitude tomada sem fé irá conduzi-la a um modo de vida conturbado. Já a mulher sábia jamais abandona a sua casa. Ela é fiel e permanece firme no lar, até que este seja bem estabelecido. Nem o tempo a faz desanimar, pois ela vive pela fé, que nos faz enxergar além de quaisquer circunstâncias. A fé não é limitada pelo tempo nem pelas circunstâncias, mas é uma certeza tão profunda que ninguém pode tirá-la. A mulher solteira também está inserida nesse contexto, pois a palavra de Deus não especifica que a esposa sábia edifica a sua casa, e sim a mulher sábia. E com uma mulher sábia não tem trégua, não importando o quão difícil se torne um problema. Para ela, é tudo ou nada. E
Esta é a verdadeira fé. Desistir não é uma opção para a mulher sábia. Afinal, ela é uma guerreira, uma mulher de Deus. A fé que ela possui, uma força invisível e interior, muitas não conseguem enxergar. Só mais tarde é que verão os seus frutos. A palavra de Deus diz ainda: a mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios capítulo 31, versículo 10. As mulheres que possuem esse tipo de fé têm um grande valor diante de Deus e dos homens. E você, amiga leitora? Será que tem se rendido aos problemas ou permanecido na fé, que garante o seu futuro em Deus? A mulher de Deus. Muitas mulheres já me perguntaram qual é a função da mulher que serve a Deus, principalmente no seu casamento. Ora, ela é aquela que organiza tudo. Enquanto o marido trabalha, ela faz a sua parte, dando-lhe todo o suporte necessário para que seja bem-sucedido. A posição dessa mulher não é fácil, pois por causa das lutas acabam sacrificando as suas emoções e os seus sentimentos. Nada se compara à sua batalha. Às vezes, ela precisa ter força e habilidades suficientes para resolver os problemas sem a intervenção do marido. Daí a importância de ter um relacionamento bastante íntimo com Deus. A mulher de Deus é comparada a um soldado que, estando numa guerra constante, não tem direito sequer de adoecer, para não haver baixas. Hoje, ela pode estar morando em meio às muitas amigas e amanhã está residindo em um país desconhecido e distante. Ela não é perfeita, contudo, esforça-se para tal, com o intuito de alcançar aquelas que estão ao seu redor. Aqueles que estão ao seu redor. Ah, se eles soubessem o quão valiosa é essa mulher na obra divina, com certeza lhe dariam valor. Ela ela até enfrenta problemas, como qualquer ser humano, porém vence todos. Nessa condição privilegiada porque Deus viu no seu interior um coração disposto a uma vontade enorme de ir além e por uma causa justa. Ela busca a força necessária para acordar todos os dias disposta a lutar, e sempre com um sorriso nos lábios. Olhar para frente com a certeza de mais um dia de vitória. Ela não sabe do dia de amanhã e nem sempre se importa com isso, pois ela é feliz e simplesmente em saber o que o seu serviço agrada ao Senhor. A razão de ser mulher. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-lhe autoridade. Assim, Adão deu os seus primeiros passos ciente de que Deus estaria eternamente ao seu lado.
Vendo o Senhor que o homem estava só, criou a mulher para ser sua auxiliadora. Na criação, Eva não era a imagem e semelhança de Deus. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 2, versículo 21 ao 24, mas sim a do homem. Ela representa o corpo e Adão a cabeça. Vejamos o que escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos cristãos da cidade de Corinto. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 9. Todos os serviços da mulher de Deus é apresentado através do marido. Se a mulher assumisse a sua verdadeira posição no casamento, não existiria tantos problemas nas famílias. O esposo, ao chegar em casa, deseja encontrar a sua querida esposa o esperando, ansiosamente, na porta, com um sorriso no rosto. O seu lar limpo e aconchegante, exalando paz no fim de um dia tão atarefado. Seus filhos, de bem com a vida, também à sua espera. Um jantar saudável e gostoso na mesa para toda a família. Roupas limpas e passadas no armário, as toalhas limpas para um agradável banho ao fim do dia. Lençóis cheirosos para um sono profundo e gostoso. E uma conversa saudável, sem mencionar as contas. A mulher precisa ver o marido como o Senhor Jesus. Vamos acompanhar a orientação do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. A razão principal da infelicidade de muitas mulheres é por não conseguirem olhar seus maridos assim, e passam a ser um corpo sem cabeça, e todo corpo precisa de cabeça. Vejamos alguns exemplos de mulher virtuosa na Bíblia. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29. A mulher de Deus vivia para servir ao seu marido, e por causa disso, Deus a achou digna de ser mencionada na sua palavra como um exemplo de mulher. Vejamos o que disse mais o apóstolo Paulo. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que casou, porém, preocupa com as coisas do mundo,
de como agradar ao marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Mulher, você pode dar o melhor de si em prol do necessitado, mas se não estiver servindo ao seu marido, não será aceita por Deus. Um guia para a mulher. É muito comum a mulher buscar algum tipo de guia para a sua vida, tanto na área profissional quanto sentimental, e até mesmo na escolha da melhor escola para os seus filhos. Qualquer que seja a resolução, é sempre difícil, pois se tomarmos uma decisão errada hoje, ela vai nos atingir mais tarde. O povo de Israel também precisou tomar uma grande decisão quando vivia escravizado no Egito. Ou permanecia na escravidão, ou enfrentava o deserto e os seus perigos. Optou por enfrentar o deserto. E Deus realizou o sonho do seu povo, libertando-o de 400 anos de escravatura. Após a decisão, aquelas pessoas se viram diante de uma questão: como sobreviver ao deserto? Como os seus filhos suportariam um lugar tão quente durante o dia e tão frio durante a noite? Vejamos a providência divina. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. O propósito da nuvem durante o dia era guiar o povo no deserto e também servir de sombra, protegendo. Já a coluna de fogo, durante a noite, iluminava a escuridão e também aquecia. Querida amiga, Deus não quer só realizar os nossos sonhos, mas também estabelecê-los. E se o seu sonho é que seu marido seja homem de Deus, ele a honrará. O fato de vocês pertencerem a Deus não significa que o seu casamento será um mar de rosas. Por isso, depende de inúmeros fatores envolvendo atitudes e comportamentos. Para que você seja feliz de verdade, precisa ter o Espírito Santo como aquela coluna que guiava os israelitas no deserto, para guiá-la rumo à realização dos seus sonhos. O Espírito de Deus é o nosso guia. Moisés, por exemplo, era antes da sarça, que ardia e não se consumia, referência bíblica, Êxodo 3. E outro, totalmente diferente depois dela. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela se torna uma sarça ardente. Sua vida ilumina a todos ao seu redor, tornando-se verdadeiramente a luz do mundo. A mulher adúltera. O rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel,
e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargo, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a verdade da vida, a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Provérbios capítulo 5, versículo 3 ao 6. A mulher em sã consciência jamais guiaria os seus passos ao precipício. Mas, infelizmente, algumas conseguem não somente se conduzir para, como também levar outros para o inferno. A mulher adúltera é aquela que se deixa ser usada pelo mal. Ela até se infiltra entre as mulheres de Deus, mas só aqueles que realmente a conhecem sabem o quanto é vazia. Ela não imagina o mal que causa aos seus filhos, à sua família e aos amigos. A intenção dela pode não ser má, porém acaba ferindo alguém. Por causa dos maus olhos, ela piora a sua convivência com os outros, pois vê coisas que não existem. Fazem problemas e complicações para a sua vida. Está sempre desapontada com as pessoas, principalmente com aquelas que um dia a ajudaram. Ninguém imagina o quão suja é a sua mente. Como Deus poderá usá-la para transformar a sua família? Os amigos e familiares jamais verão o Senhor Jesus na vida dela. Aliás, ela, na realidade, afasta-os do Senhor com a sua estranha fragrância. Para mudar, é preciso haver, no coração dela, a determinação de não se permitir ser usada pelo diabo, e sim por Deus. Pois ele é amoroso, paciente e misericordioso. Quando a mulher retém ódio por alguém, esse tipo de sentimento causa separação na sua família e divisão entre os amigos, e a impede de perdoar. Ela fala carnalmente, torna-se mal-humorada, infeliz e ansiosa. Assim, acaba por seu próprio intermédio espalhando o cheiro do diabo. Minha querida amiga, se nesse momento você reconhece que tem vivido assim, no seu trabalho, com a sua família ou na igreja, não desanime. Tome uma decisão. Sacrifique os seus maus desejos e, então, você se tornará uma verdadeira ferramenta nas mãos de Deus. Persevere fazendo o que é certo, lembrando como Deus é e como você poderá exalar o seu perfume. Viva pela fé e de agora em diante ouça as palavras de vida. Não seja sensível às sugestões diabólicas com relação a você mesma e aos outros. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Não olhe para aquilo que os outros pensam de você. O importante é o que Deus pensa a seu respeito. O desejo dele é que sejamos mulheres de Deus, de fé, prontas para tudo, dando o nosso melhor para todos, sem nenhum interesse em receber algo em troca. Modelo de mulher.
A Bíblia ensina que a mulher sábia edifica a sua casa e a virtuosa excede em muito o valor de finas joias. Que tipo de sabedoria ou virtude poderia habitar em uma mulher que poderíamos chamar de modelo? Seria a capacidade intelectual? O amor? A dedicação à casa? Aos filhos? Ao marido? O que realmente a diferencia da mulher sem Deus? No que diz respeito à mulher sábia, a Bíblia faz referência àquela que se utiliza mais da razão do que da emoção. Estudos sobre as relações humanas mostram que o homem tende a ser mais racional, enquanto a mulher geralmente é mais emocional. Biblicamente falando, tem sentido, pois na tentação o diabo não investiu contra Adão, e sim contra Eva. E por quê? Por ser ela uma criatura mais fragilizada às emoções. Satanás percebeu a fraqueza da primeira mulher e por isso ele a tentou. Utilizou-se apenas da palavra de dúvida para estimular a curiosidade. E esta, uma vez concebida, levaria imediatamente Eva a desobedecer a Deus. Amiga leitora, a sabedoria da mulher de Deus está na sua racionalidade, porque as suas decisões são tomadas de acordo com a fé inteligente e não a emocional. O caráter emotivo é característica marcante nas crianças, pois elas não pensam, agem, movidas apenas por sentimentos momentâneos. Por isso, não podem ficar sozinhas e as suas ações precisam ser vigiadas sempre. A mulher sábia é virtuosa e os seus pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Deus. Antes de agir, ela medita, pensa, avalia as suas atitudes. Infelizmente, muitos casamentos são realizados baseados na emoção, mas quantos subsistem? A palavra de Deus nos adverte quanto aos enganos do coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Podemos dizer, então, que enquanto a mulher sábia, racional, edifica sua casa, a mulher insensata e emotiva, com as próprias mãos, a derruba. Beleza e paz contagiantes. Pesquisando a respeito do modelo de vida espiritual que a mulher pode dar para os filhos, vemos que Noemi e Ruth são dois exemplos maravilhosos. Noemi era sogra de Ruth e dela ouviu o seguinte: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, versículo 16 ao 17. A presença de Deus na vida de Noemi era contagiante. E Ruth se sentia bem ao seu lado.
As suas palavras ardiam como fogo e a sua confiança em Deus era total. Ruth passou a crer no Deus de Israel porque Noemi lhe transmitiu vida e certeza, fé, fogo ardente no coração, mesmo diante das dificuldades. Posso até imaginar as horas que a sogra e nora passaram juntas falando das grandezas de Deus, dos milagres acontecidos nos dias de seus pais, de como Deus guiava o seu povo pelo deserto, do suprimento de maná que caía do céu para alimentar a multidão, da água para matar a sede e da obediência dos judeus em seguirem viagem quando a nuvem se levantava. Referência bíblica, Êxodo, capítulo 13 e 14. Mesmo com a morte do marido, a dos 2 filhos, Noemi agiu a sua fé. Ela consentiu que a sua nora Ruth, que logicamente era também viúva, viesse a se aproximar de Boaz, um homem de Deus, que com certeza iria abençoá-la. Ruth imediatamente se prontificou em trabalhar na lavoura, para não deixar faltar pão, demonstrando ser uma mulher sábia, trabalhadora, dedicada, fiel, bondosa e digna de crédito. Boaz teve a confirmação de tudo o que o povo falava a respeito do procedimento de Ruth e do zelo para com a sogra, que soube superar a solidão e, na falta do marido, sem ter como se sustentar, voltou para a sua terra, agindo assim a sua fé no Deus que conhecia. Ruth escolheu seguir Noemi, dizendo que o povo dela era o seu povo, porque reconheceu que Deus andava no meio daquele povo e também queria servir aquele que havia feito sua sogra forte e inabalável na fé. Você, minha amiga leitora, pode observar no final do livro de Ruth que ela e Noemi foram abençoadas porque permaneceram na fé, porque agiram. Deus pode defendê-las, guiá-las e honrá-las, pois Ruth se casou com Boaz, de quem teve um filho, e da geração deste nasceu o Senhor Jesus, o Salvador. Querida amiga, que a sua família e os seus amigos possam falar o mesmo que Ruth. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. E, assim, mais e mais vidas possam ser alcançadas para o reino de Deus, através do seu exemplo de vida e de vitórias. A beleza. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, temos uma recomendação para as mulheres. Não sejam o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Em geral, as mulheres se preocupam demais com a sua aparência. O cuidado com os cabelos, roupas novas, sapatos da moda, joias, bijuterias, frequência a academias, para que o corpo seja bem torneado e saudável. Tudo isso é muito bom, mas não é o mais importante. Deus, minha amiga, olha a sua beleza interior. Se você permitir que a morada dele
seja o seu coração, a alegria será vista e contagiará todos os que a cercam. A palavra de Deus diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15, versículo 13. Minha amiga, o Senhor deseja lhe dar essa formosura, que é procurada até mesmo pelas as mulheres mais lindas. Quantas delas são perfeitas visualmente, mas por dentro estão vazias, chatas, sem graça e sem a presença de Deus? Em todas as igrejas pelas quais passamos, tivemos a oportunidade de conhecer mulheres de Deus belas interiormente. Doces, meigas e tranquilas, elas transmitem a paz a todos com quem conversam, unindo o incorruptível. Unindo o incorruptível significa viver a fé sobrenatural, ou seja, viver numa dimensão de certeza e esperança. Mesmo nas dificuldades e problemas, elas sabem enfrentar tudo com muita segurança e sabem continuar suas vidas, sem abalos, estresse ou depressão. Vejamos o que diz mais a palavra de Deus. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Provérbios capítulo 11, versículo 22. O segredo de ser bela está na comunhão com Deus, nas orações diárias, na leitura da sua palavra, enfim. Está em se entregar inteiramente em seus braços ternos, pedindo sabedoria no falar, no andar e no vestir. A mulher era a maior herança para os filhos. Conforme frisamos continuamente, a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, versículo 1. O que é uma tarefa honrosa, conferida pelo próprio Deus para dirigir os lares com amor, talento e disposição. Para tanto, é necessário manter comunhão sincera com Ele, o que fará o ambiente domiciliar tranquilo, harmonioso, saudável e feliz, mantendo um relacionamento íntimo e perfeito com Deus. A mulher consegue organizar sabiamente os afazeres do lar com a ajuda e a orientação dele. Respeitar o marido, ser carinhosa e dedicada e estar pronta em qualquer situação a ser enfrentada junto com ele faz parte da vida da mulher. Além disso, outra tarefa de extrema responsabilidade é ser mãe. Todas as mulheres sabem das lutas enfrentadas na criação dos filhos. É uma jornada árdua que exige sacrifícios. Mas o maior sacrifício não é abnegação ou coisa parecida, mas o cuidado espiritual na criação dos filhos. Sim, por isso depende da sua comunhão com o marido. Isso depende da comunhão com o marido. Se o casal não estiver bem, como a mãe poderá passar a sua fé para os filhos? Afinal, os pais são o espelho dos filhos. Por mais que procurem lhe ensinar o caminho da vida, o seu comportamento sempre irá falar mais alto. Se os filhos não virem os ensinamentos dos pais materializados em suas próprias vidas, como irão estudá-los? Muitas mulheres esquecem que é muito importante vivenciar o que a Bíblia ensina, para que os filhos as vejam como modelo no lar, e assim
tenha um ponto de apoio espiritual no seu desenvolvimento. Sim, minha amiga, lembre que de nada adianta conhecer a palavra de Deus, decorar os seus versículos e não praticá-los. A mulher que ama ao Senhor pratica a sua palavra. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, assim escreve: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vemos, portanto, que a fé de Timóteo vinha de longa data. Ele a herdou da mãe, que por sua vez herdou da mãe dela. Tanto Lóide quanto Eunice foram verdadeiras mulheres de Deus, sábias na conduta das suas respectivas famílias. E é justamente isso que o Espírito Santo espera das suas servas. Há pouco tempo assisti um vídeo contando a vida de Elvis Presley, famoso cantor norte-americano, morto aos 40 anos de idade. A obra relata a sua criação ao lado da mãe, uma mulher de Deus. Enquanto vivia, a influência dela foi vital na vida do cantor, que se tornou conhecido em todo o mundo, sustentando com palavras de fé e orações. Após perder a mãe, Elvis se tornou mais uma vítima deste mundo cruel, porque acabou sendo adotado pelos amigos e a sua vida foi ceifada mais cedo. No entanto, os ensinamentos recebidos da mãe contribuíram para que, nos seus últimos dias de vida, Elvis buscasse ajuda espiritual com um pastor e, de acordo com o testemunho do vídeo, ele foi salvo. Salvo pela misericórdia de Deus, salvo por causa da sua mãe fiel ao Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus exorta: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes as instruções de tua mãe. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. A verdadeira joia. A palavra de Deus diz: a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Minha amiga, você, com certeza, já deve ter observado uma vitrine de joalheria, com suas joias lindíssimas, com pedras brilhantes, enfim, uma mais bonita que a outra. Entretanto, por causa do alto preço, poucas têm condições de obtê-las. É privilégio de alguns pagar o justo preço por elas. Agora, imagine o valor que tem a mulher virtuosa. Quando Deus a prepara, Ele tem o cuidado especial de moldá-la segundo o seu caráter, colocando nela qualidades que a fazem diferente. Você deve estar se perguntando o que é preciso para ser uma mulher virtuosa. Você sabia que antes de se tornar uma joia, uma barra de ouro precisa passar pelo fogo? Só o fogo é capaz de derreter um metal tão duro como o ouro, permitindo que ele seja moldado até se transformar em uma fina joia.
é um trabalho que exige muita dedicação e perseverança. Pois bem, da mesma forma, a mulher que deseja desfrutar dessa transformação precisa permitir que o fogo da presença de Deus venha sobre ela para lapidar tudo o que ofusca a sua beleza. Portanto, ela deve ter um coração submisso a Deus. Assim, ficará livre de sentimentos como mágoa, arrogância, insegurança, fragilidade, medo e impaciência. Além de tantos outros que naturalmente serão substituídos por confiança, alegria e força, pois o Espírito Santo transformará o seu entendimento e fará compreender o verdadeiro sentido da vida. A partir desse momento, a mulher seguirá a direção de Deus, e seja qual for o seu desafio que encontra em seu caminho, estará segura e saberá como agir, pois Ele a fará vitoriosa. Esta certeza só existe no coração da mulher que é transformada por Deus. E é exatamente esta comunhão com Ele que destaca o seu valor e a sua virtude. Você, amiga, deseja ser uma mulher virtuosa? Então, reconheça que ainda é como uma pedra bruta, que necessita ser moldada por Deus. E qual é o homem que terá o privilégio de obter essa joia? Aquele que não se deixa enganar pelas aparências. A comunhão diária com o Criador fará com que o Espírito Santo o capacite para conquistá-la, pois não basta encontrar uma mulher linda e que aparentemente preencha os requisitos de um padrão pessoal. Um homem de Deus precisa ter ao seu lado alguém que o acompanhará por toda a vida. Apenas os que são ricos da presença de Deus terão o direito de possuir essa joia. Imagine que alegria ter uma união aprovada por Deus. Dessa forma, tudo colaborará para que o relacionamento do casal seja seguro e forte. Afinal, tanto o marido quanto a esposa, através do Espírito Santo, terão capacidade de superar as diferenças e vencer as dificuldades, reagindo segundo o coração de Deus e formando um lar feliz e duradouro. O que Deus requer de você? Quando uma pessoa descobre que alguém a ama, naturalmente demonstra-lhe uma simpatia. Por exemplo, quando a moça descobre que um rapaz está interessado nela, fica toda vaidosa. E mesmo que ele não lhe agrade, ela recebe aquele sentimento como uma autoafirmação e em seu ego fica lisonjeada. Sou amada por alguém, é o que ela pensa. Imagine, então, ter um amor puro, perfeito, sem interesse e que não exige nenhum requisito da sua parte. Deus, o Criador dos céus e da terra, o Supremo e Poderoso, aquele que não precisa de você para ser o que é. Ao contrário, é você que precisa dele. Ama você dessa maneira, sem restrições. Que honra ser amada por ele. Que grande importância ele nos dá. Importância esta que ninguém lhe demonstrou na vida, a não ser visando algum proveito próprio. Da mesma maneira que a ama, ele deseja o seu amor, o seu respeito, o seu serviço, ou seja, o melhor da sua vida. Vejamos o que ele mesmo diz.
Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ame, e sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 11 e 13. Nas Sagradas Escrituras encontramos vários exemplos de pessoas que assim procederam e foram felizes, recebendo a verdadeira vida que, infelizmente, muitos procuram em vão nos prazeres deste mundo, satisfazendo os desejos da carne. Amiga leitora, ame ao Senhor de todo o seu coração e experimente provar desse amor sem igual. Com certeza, todas as coisas lhe serão acrescentadas no momento exato. A quem você dá ouvidos? O mundo moderno nos possibilita ouvir muitas vozes na mídia impressa e eletrônica, de pesquisadores e cientistas, de professores, de médicos, de formadores de opinião em geral, ou até mesmo de familiares. É grande a procura por informações, pois todos querem se manter atualizados e se preocupam em saber o que os outros acham a respeito de algo. Seja através da leitura ou debate, há uma busca constante pelo saber. O que muitos desconhecem, entretanto, é que o autor de todo conhecimento sabe o que é melhor para nós. Assim, a humanidade tem desprezado aquele a quem, em primeiro lugar, deveria dar ouvidos. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, que dele recebeu todo o conhecimento, todo o poder e toda a glória. O profeta Isaías, a seu respeito, disse: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. No tempo em que esteve aqui na terra, multidões se maravilhavam quando ele falava. Ficavam atônitas com tanta sabedoria e autoridade. Atualmente, com o grande avanço da ciência, o diabo vem distraindo o ser humano, usando artimanhas para afastá-lo de Deus. Muitas pessoas consideram que ler a Bíblia é caretice, que a palavra de Deus é um livro complicado ou somente para idosos. Dessa forma, menosprezam o autor da vida, magnífico e real, e vai ficando um vazio no coração dessas pessoas, o qual só poderá ser preenchido com a presença de Deus. Por isso, minha amiga, seja uma mulher prudente e dê ouvidos à voz de Deus. Da mesma maneira pela qual você procura um médico para cuidar da sua saúde e confia na capacidade daquele profissional, permita que o Senhor Jesus oriente a sua vida. Diga sempre a Ele:
O Senhor sabe o que é melhor para mim. Faça a vontade de Deus e não a minha, pois eu não sei escolher o melhor. Oriente-me, guie-me, mostre-me o caminho que devo seguir. Agindo assim, você se tornará forte, resistente às tempestades, tribulações, provocações, dores e angústias. Construa sua vida sobre a rocha. O Senhor Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. A complicação humana. O coração humano, quando é teimoso, acaba deixando a pessoa frustrada. Muitos se perguntam por que devem andar nos caminhos de Deus e fazer a sua vontade. Também reclamam que suas orações demoram a ser respondidas e questionam por que precisam orar, se o Senhor sabe tudo o que se passa com eles. Ora, amiga, se observarmos a natureza, veremos que o sol nasce todos os dias, que a noite vem sempre após o dia, que as estações do ano são pontuais, que cada ser vivo cumpre o seu papel no ciclo da vida. Na verdade, a natureza é que deveria nos considerar seres complicados. E somos. É lamentável, pois esta complicação dificulta as vitórias na nossa vida. Vejamos a atitude de Deus em relação ao ser humano. Ele se compara àquele pai da parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Este decidiu sair de casa, levando consigo a sua parte da herança, para viver como bem quisesse. Logo esse jovem reconheceu que havia cometido um terrível engano e decidiu voltar para casa, a fim de ser até mesmo um empregado do pai. Contudo, ao chegar em casa, cabisbaixo e envergonhado, o pai não questionou a sua atitude. Simplesmente abriu os braços e o aceitou de volta. Minha amiga, apesar de cometermos muitos erros, o Senhor nos aceita como somos. Ele deu a cada uma de nós uma consciência. Você pode estar no meio do deserto e jamais ter ouvido falar de Deus, que ainda assim terá consciência da sua existência. Mas a humanidade tem ignorado essa consciência, acreditando que pode tudo sozinha. E por faltar-lhe humildade, vive de maneira como bem entende. Minha querida, a simplicidade nos leva a Deus. Ele nos deixou a sua palavra e também nos deu o seu Espírito para nos guiar nas suas veredas. Enfim, concedeu-nos o direito de falarmos com Ele a qualquer momento, sem que tenhamos de marcar hora, e nos deu todas as ferramentas para vencermos. Temos ainda que dar graças ao Pai por nos ter dado o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si o nosso fardo, para termos uma vida abundante, embora não merecemos. Parabéns para nós! Muitas mulheres atualmente ocupam diversos cargos de liderança, o que lhe proporciona a oportunidade de ajudar
os menos favorecidos, que são a maioria aqui no Brasil e em todos os países do chamado Terceiro Mundo. Nós, mulheres, tivemos muitas conquistas, tanto na área profissional quanto na pessoal. Mas como para todas nós, há sempre um desafio. Estamos constantemente na luta de sermos, ao mesmo tempo, mães, conselheiras e esposas. Felizes são aqueles que nunca precisaram deixar seus filhos em creches ou com pessoas estranhas para trabalharem pelo alimento deles. Mas fazer o quê? Não é? Afinal, toda conquista tem o seu preço. Quando o Dia Internacional da Mulher passou a ser comemorado pelas Nações Unidas, a partir de 1975, não imaginávamos que pudéssemos chegar aonde chegamos. Passados quase 150 anos da primeira manifestação encabeçada por mulheres, obtivemos, conforme já dizemos, muitas vitórias, mas ainda há muito o que se fazer. Apesar de a nossa Constituição ter incumbido o Estado de criar e assegurar condições de trabalho iguais, independente do sexo, o reconhecimento que muitas conquistaram abre espaço para que outras milhares também tenham forças para mostrar o seu valor, com graça, competência e, o mais importante, humildade, uma das mais notáveis características de uma mulher. Infelizmente, as estatísticas comprovam que, em relação aos homens, poucas mulheres ocupam lugares de destaque. Elas incorporam papéis para satisfazer a sociedade em que vivem. São escravas de modelos falidos que impõem regras de comportamento e padrões de beleza, muito distante do que realmente poderia valorizá-las. Moralismo à parte. Vemos o excesso de exposição, a sensualidade exagerada e valores simples e saudáveis esquecidos. As nossas avós tinham orgulho de preservar as suas melhores receitas para a família. Sentia prazer em agradar ao esposo e fazer as tarefas domésticas. Essas pequenas coisas consideradas irrelevantes pelas mulheres modernas, entre aspas, não devem ser perdidas em nossa trajetória, tão pouco rejeitadas. Não se sinta triste e fora de moda por ser uma mulher dedicada ao lar. E você, que trabalha, que administra uma empresa, que luta por dias melhores, não se sinta culpada, pois o mais importante é manter a essência. Afinal, somos responsáveis pelo alicerce do nosso lar. Não podemos de forma alguma, na luta pela igualdade de direitos e pela sobrevivência, perder a nossa feminilidade, a nossa delicadeza e a nossa discrição, pois isso mudaria completamente o propósito divino para a nossa vida. E para nós, não há nada mais belo do que, acima de tudo, ser mulher. Por isso, precisamos estar cientes do nosso papel. Parabéns para nós! Fórmula infalível para encontrar a alma gêmea. Muitas mulheres que desejam um compromisso sério com o sexo oposto lutam para vencer as dúvidas em relação à vida sentimental. Elas acreditam de todo o coração que não vão encontrar a sua alma gêmea,
Quando não conseguem realizar esse sonho, deixam as dúvidas entrarem no coração e se tornam frustradas, principalmente quando percebem que ao seu redor existem diversas mulheres que estão na mesma situação. É o que muitas, brincando, chamam de o Clube das Mulheres Solteiras. Mas será que elas estão preparadas para um pedido de casamento do ser amado? Como agiriam com ele após o matrimônio? Será que ele teria de casar também com as dúvidas? Sabemos que tudo o que desejamos conquistar depende da nossa fé. Se nós a perdermos, tudo ficará mais difícil. Para a mulher que tem uma fé viva e verdadeira, no entanto, e sabe o que quer, a idade não é obstáculo, tampouco a aparência ou o passado, como ser mãe solteira, por exemplo. Porque a sua crença faz com que ela acredite que existe alguém que combina exatamente com ela e se encaixa perfeitamente à sua vida, como uma luva. E esse alguém pode estar diante dos seus olhos, ou, quem sabe, ainda não foi conquistado, mas não há dúvidas que ele existe e está vivo. Para ela, o tempo não é mais um inimigo, mas uma oportunidade para mudar a situação e ser feliz. É só esperar e se preparar para o homem dos seus sonhos. Por isso, é importante estar preparada para decisões e vale a pena encontrar a pessoa amada. Posso dizer isso a você, amiga, pois sou feliz no meu casamento. Tudo acontecerá no tempo certo, acredite. Um bebê, por exemplo, não nasce em apenas 2 meses, não é verdade? Sim, pois uma mulher jamais conseguiria se preparar para a maternidade em um período tão curto. Tudo tem seu tempo, querida amiga. A palavra de Deus assim registra. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, o tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, o tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. E para você, amiga, aqui vai uma fórmula infalível. Primeiro, aprenda a ser firme e cresça em sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14, versículo 1. Segundo, pratique o bem. Provérbios 31, versículo 10 ao 31. Terceiro, zele pelo seu espírito. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Quarto, desenvolva os seus dotes culinários. Quinto, não tenha dúvidas. Sexto, cuide bem da sua saúde, evitando as doenças. Sétimo, não fique ansiosa.
pois com certeza Deus está preparando para um futuro bem próximo a sua total realização no amor. É tempo de arrumar a casa. Em tempos de intolerância, desamor e guerras, a família é como um oásis num porto seguro. Fonte inesgotável de debates e, apesar das constantes mudanças ocorridas através dos tempos, a família continua sendo uma instituição sagrada para os cristãos. É bem verdade que os valores familiares andam esquecidos e desvalorizados, pois a função principal, que é criar vínculos importantes para o ser humano, não tem tido o valor que deveria. A perda destes valores é o fato determinante para o que está ocorrendo na sociedade contemporânea, sendo a violência e a falta de amor as piores mazelas. O desamor é o maior desagregador de lares. Suas raízes estão fincadas no desrespeito entre o casal. Marido e mulher, envolvidos com seus problemas, não dão atenção tão necessária às crianças na infância e aos jovens na adolescência. Por estes e outros motivos, observamos jovens andando em más companhias, sendo, entre aspas, educados pela televisão, pela internet, pois não encontram nos responsáveis o diálogo, o carinho e a repreensão, que é muito bem-vinda em determinadas situações. Por isso, aumenta o índice de gravidez precoce entre adolescentes, aumenta a procura de refúgio nas drogas, aumenta a violência. Minha amiga, é tempo de mudarmos essa situação. Não será com discursos demagógicos ou com intolerâncias que você vai mudar a situação do seu casamento e resgatar o respeito do seu filho, por exemplo. É necessário lutar, tendo Deus como aliado. Tire um tempo para repensar a importância que você tem dado à sua família. Uma boa sugestão é reuni-la e conversar. Há quanto tempo isso não acontece? Prepare seu coração e tome essa atitude, que com certeza poderá mudar a sua vida. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou no terceiro dia, quando o seu espírito e o corpo foram reunificados. É isso que precisa acontecer em primeiro lugar dentro do seu coração, depois entre você e seus familiares. Fim do livro Finas Joias, de Esther Bezerra. Esta obra é uma homenagem a todas as mulheres, mães, avós, profissionais bem-sucedidas em todas as áreas executivas, professoras, enfermeiras, secretárias, telefonistas, empregadas domésticas e donas de casa, batalhadoras que, apesar de toda a lida diária, sabem que a sua mais importante performance é no lar. E o maior elogio que poderiam receber é justamente o que registra a palavra de Deus. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios capítulo 31, versículo 28 ao 29.